Muito bem, boa tarde, iniciando o comentário de fechamento aqui no site Leandro Stormer, com vocês, Vlad Fábio Figueiredo, como o pessoal me conhece, trazendo as movimentações desta segunda-feira, com áreas aí de Black Monday, né, segunda-feira negra, que o Bovespa apresentou uma queda bastante importante, tocando aí a mínima dos últimos anos. Vamos observar em detalhes, então, as movimentações dos principais ativos, atualizar as posições que estão em aberto e, em seguida, vamos interagir no nosso chat. Então, você que nos acompanha ao vivo pode, no chat que fica abaixo do vídeo, fazer as suas questões, enviar as suas questões. Eu detalho os movimentos do mercado, tenho feito isso no Farol e dado atenção aqui às perguntas do pessoal. Então, eu começo pelo papel que se enquadra em dois modelos que operamos, né? VLID 3. Hoje tivemos muitos ativos chamando a atenção. O que mais ficou redondo dentro da nossa abordagem, de duas abordagens coincidentemente, foi a VLID, né? Que era um papel, inclusive, que na sexta-feira a gente já estava estudando um trade de retorno à média. VLID gerou compra então pelo setup 3, que é o candle comprador fora da banda de Bollinger. Aqui é a banda de Bollinger de 2 desvios padrões. Perceba que o mercado trabalhou fora da banda de 3 desvios também. Uma distância de 9,3% para uma volatilidade de 22%, então enquadrado em relação ao índice de afastamento. O mercado toca uma LTA do canal de alta de longo prazo, vai fechando acima dessa LTA, com volume acima da média mais curta, acima da média mais longa, candle comprador, então tudo ideal para uma posição de retorno à média, trade contra a tendência. Naturalmente é preciso fazer um ajuste, melhor, a gente faz um ajuste do risco, do nível de exposição, né? Fazer ou não esse ajuste é questão de gosto, é questão de perfil. A nossa entrada foi feita então a 44, o stop abaixo de 42,40 e a realização parcial projetada para 45,61. Esse então o trade dentro do método Leandro, trade pelo setup 3. Coincidentemente, é o papel que tem o índice de força relativa maior, dos diversos papéis que estão enquadrados pelo FR2, temos entrada também por FR2. A entrada tem o mesmo ponto. A diferença é o stop, que é diferente. O stop do FR2 fica então em 41,80, é um stop um pouco mais longo. E o alvo fica nas últimas duas máximas. Por enquanto, na máxima então de ontem, melhor dizendo, sexta-feira. Tá? Muito próximo da RP do método Leandro. A única diferença é que o FR2 vai ajustando esse alvo, enquanto o método Leandro não. Então esse é o papel de hoje, tanto para o FR2 quanto pelo modelo que a gente segue de maneira bastante sistemática, que é o método Leandro. Muitas e muitas atualizações. Começa então pela atualização de GPA3, que era o antigo papel da FR2. Gerou stop loss hoje na abertura, tá? Trade encerrado. Também tivemos encerramento stop loss, né, de Rente 3, que acabou hoje ficando bonitinho agora no fechamento, mas entrou para dentro da banda, então não está perfeitamente alinhado para uma nova posição. Quem está de fora é um trade a ser estudado. Gol 4, mesma situação, tá? Deu stop na abertura, embora não deixou um candle adequado para uma nova posição hoje. Quem mais? E os Minas. Tá? Os Minas também tinha uma posição, a gente estudou a possibilidade de um novo trade hoje, mas no finalzinho do pregão o mercado vai deixando um candle feio. Os próximos pregões pode sim gerar uma nova entrada. E hoje tivemos uma realização parcial muito favorável da venda que foi feita aqui no dia 20. Né? A realização parcial projetada estava em 7,59. Essa RP acabou acontecendo na abertura do dia de hoje, então 11% a favor. Né? Então esse ganho em excesso foi usado em parte para pagar aí os prejuízos de loss que aconteceram um pouco acima do planejado. Faz parte, é o mercado equalizando as coisas. Das posições que estão em aberto, temos uma bela venda em aberto de CSNA3, né, o ganho a mercado é de 22% em relação à máxima de hoje, onde está o stop, 18% de ganho no momento. Petro 4, temos uma venda também aberta desde o dia 14, a mercado, essa venda oferece 16%, em relação à máxima de hoje, o ganho é de 12%, podemos já trazer o stop para a máxima de hoje. GGBR,
É uma venda que a mercado também oferece um retorno de 13%, stop na máxima de hoje 7,5%. E Even 3, papel que a gente tem uma venda desde o dia 13, já é o 7º dia de vida útil desse trade. RPM está em 2,84, no momento não há nada a fazer, stop está acima de 3,15. E essas são as posições que nós temos. Ah, e é claro, né, lembrando de rumo, que agora o stop vai para cima da máxima de hoje. É um trade que também não incomoda mais. Já que atualizamos as posições, podemos olhar o Ibovespa, que hoje, acordando frente à ressaca internacional, né, estourou aí a bolha chinesa e os mercados como um todo desabaram. O Ibovespa tocou a zona de suporte dada pela mínima dos últimos anos, né? O mercado encontrou a mínima do ano de 2013, que era na faixa dos 44 mil pontos, bem como a mínima do ano passado, na faixa dos 45. O mercado ali vai deixando uma sombra, não é uma sombra que nos traz uma expectativa extremamente positiva, né? O ideal seria que esse corpo fosse um pouco menor, mas há a impressão aqui de um short, de um clímax de venda, né? Obviamente que isso só é confirmado com o mercado passando para cima da máxima de hoje. O mercado então encontra suporte abaixo dessa faixa de preço. O Ibovespa seguiria rumo à linha de retorno do canal de baixo de longo prazo, que está traçado já aí há bastante tempo. O próximo suporte do preço fica na mínima do ano de 2009, em 35.700, e o próximo suporte em 29 mil pontos, mínima de 2008. É importante salientar que hoje nosso Ibovespa encontrou uma faixa de suporte muito importante no gráfico dolarizado. A mínima do ano de 2008 é tocada finalmente, né? Essa zona aqui dos 12.600 pontos, que é um suporte muito forte no gráfico dolarizado, de forma que os estrangeiros veem então o nosso mercado já está sob a mínima do ano de 2008. Tá? Óbvio que a gente vai poder denotar um fundo nessa zona com um fundo formado, e um fundo é formado quando tivermos máximas e mínimas maiores. No mínimo, a máxima de hoje vindo a ser superada. No intraday, foi um dia bastante mexido, né, que não houve enquadramento dentro da nossa abordagem. A mínima do dia foi marcada somente às 10h45. Se o mercado tivesse passado para baixo logo em seguida, teríamos uma venda. O mercado praticamente fechou o gap, fez o recuo à média que foi acompanhado no LS Live, até a média móvel de 9, no caso aqui nos 60 minutos, até a média móvel de 21, até ultrapassou aqui no gráfico de 15 a média móvel de 21. E mais tarde, por volta das 3 horas, o mercado reencontrou a queda, né, e caiu desde aquele momento. Tá? Lembrando que dentro da nossa abordagem, então, não tivemos operações no intraday. Certo? No dólar, o dólar em alta, indo em busca da resistência, que era objetivo, né, a zona aqui dos 3.570, testa aquela zona, deixa um doji. No intraday não tivemos operação de dólar, o mercado formou o que nós chamamos aqui de primeiro movimento, não acionou trade, não perdeu a linha d'água, não tivemos operação. Commodities, milho futuro, oscilou bastante, um dia de alta volatilidade. Quem está com a média móvel de 9 se é comprado, quem está por ponto contínuo, mesma coisa. Tecnicamente, o objetivo ainda é na zona dos 29,90. Boi gordo voltou a testar a neckline como suporte. Tá? Neckline como suporte. Deixa uma sombra inferior. A superação da máxima de hoje gera operação na compra novamente. Quem tem operação com média móvel de 9 aberta no dia 10, se é comprado. Tá? Muito bem. Café, ICFZ15, contrato de agosto. O mercado encontrou suporte na mínima de julho. Nada operável, né? Sinal. Só comentário do teste de suporte do café, que é uma commodity bem difícil de ser operada, né? Vocês já sabem, a gente falou várias vezes. Só um momento. Muito bem. Commodities comentadas. Mercado americano. Hoje o Dow Jones
apresentou uma queda importantíssima após a perda do suporte lá de 17 mil pontos. O mercado num candle só veio em busca da faixa dos 15.845. Não só essa faixa de preço foi testada, mas a mínima do ano de 2014 foi testada também. Uma sombra bizarra está sendo deixada aqui, volume crescente, características de um dia de clímax, mas ainda é cedo para afirmar isso, né? Não houve nem informação de um fundo mais limpo aqui em gráficos mais curtos, embora o mercado se encontra completamente fora da sua banda de Bollinger de 2 períodos, os preços fechando fora da banda de 3 desvios padrões, né? Que é uma coisa bastante rara. Tá? Vou comentar alguns papéis que se aproximaram aqui das notas de posições. Tá? O papel que mais se aproximou, além da própria VID, que foi dado o trade, foi a TOTS 3. Essa sombra aqui incomoda. Tá? Logo acima a gente já tem resistência, que é a mínima do fundo perdido lá em 31. Então, um pouquinho mais conservadores aqui não demos a entrada, mas quem é um pouco mais ousado aí não é incorreta essa posição. O candle de hoje está completamente fora da banda, distante da média, o volume é bom, apenas estamos sendo mais conservadores. Tá? E essa é a situação do mercado. Como eu disse, eu vou detalhar as movimentações no farol, senão acaba ficando mais do mesmo. E aqui a gente pode iniciar a interação. Começo com a questão do Obi-Wan, pedindo se tem um ombro, cabeça a ombro no intraday do índice futuro, gráfico de 15 minutos. Não vejo esse ombro, cabeça a ombro, talvez você esteja chamando isso aqui de ombro, né? E também isso aqui, tá meio desconexo isso, né? Não chamo isso aqui de ombro, cabeça a ombro, não, Obi-Wan, longe disso. Tá? O curioso é o seguinte, Vlad, desculpe se a minha pergunta é muito banal, mas estou confuso. Se o valor que eu estipular como disparo do stop não for negociado devido ao gap, como o valor estipulado no limite vai parar no book? Qual a distância entre limite e disparo você considera segura para o intraday no índice? Olha, eu costumo usar 100 pontos, curioso. E já tive cenários em que o mercado pulou meu stop. Não há garantia de que o teu stop vai ser acionado. Tá? Eu uso o limite ali de 100 pontos e em 99% dos casos o mercado pegou esse range de preço. Tá? Então, no índice eu uso em torno de 100 pontos de limite. Ok? Mas é importante colocar, não há garantia de que teu stop será acionado. Nunca a gente vai ter essa garantia. Vlad, o fato, você quer uma garantia, né, de risco máximo assumido, você só pode trabalhar com opções, né? Então, se for trabalhar com Petrobras, por exemplo, ou Vale, aí o ideal é buscar trades através de travas e opções a seco, alocando o valor que se aceita e perder por completo. Para montar posição de retorno à média no índice futuro, qual a melhor abordagem? Índice cheio ou índice grande? Wellington, depende de qual é o tamanho do seu capital e o seu apetite para risco. Tá? Tudo depende. Mini índice, cada contrato de índice futuro, vamos ver quanto que está valendo cada contrato de índice futuro. 44.935 vezes 0,20. Então, cada contrato equivale a R$ 8.900. Tá? R$ 8.987. Enquanto o contrato grande de índice futuro equivale a R$ 224 mil. Lembrando que você tem que fazer uma posição com 5 contratos. Tá? Então, basicamente é isso. Qual é o tamanho do seu capital? Que vai determinar se é índice grande ou mini índice, é o tamanho do seu capital, seu apetite de risco. Cada 5 contratos de índice grande equivale a 25 mini índice. Ok? O Daniel aqui dizendo que a VLID fechou feia. A posição já foi feita. Fechou feia não, tá valendo. Não, fechou feia não. Achei que tivesse fechado pior. Tá? Muito bem. Aqui tem uma questão do Eduardo sobre o dólar. Vamos avaliar o gráfico do dólar com atenção. Em seguida, eu já tenho um recado para dar para vocês. Bom, então o dólar. Esse aqui é o gráfico não ajustado, tá? Sem os ajustes. Se eu levar em consideração a resistência dada pelo maior fechamento aqui da congestão, hoje o dólar ali se segurou, né?
Uma região de resistência é a zona que fica entre o maior fechamento e a maior máxima, bem como o suporte acaba ficando no menor fechamento e a menor mínima da congestão em questão. Assim sendo, o dólar hoje tocou a zona de resistência. Isso é interessante, né, porque a zona de resistência fica fortalecida. Se amanhã o mercado marcar um topinho nessa zona e numa outra circunstância romper, a gente vai ter um sinal bem importante de compra. A tendência é de alta e os objetivos, dentro do ponto de vista técnico, para o dólar, ficam aqui em 3.700 pontos, que é o alvo do triângulo simétrico projetado a partir do rompimento. Nós temos também o alvo de 100% da última perna de impulso, que fica lá em 3.738 pontos. E nós temos a extensão de FIBO de 261,8% do pivô de alta primário. Aqui em amarelo é o pivô de alta primário, fica mais fácil de ver no mensal. Tá? E lá nós temos o alvo dado pela extensão de 261,8% em 3.790. Então, a gente poderia arredondar, né? Entre 3.800 pontos, entre 3,80 e 3,70, nós temos um cluster de Fibonacci, que seria a conjunção desses fibos. Tá? Falando em dólar, vocês já devem saber, amanhã nós vamos ter um hangout sobre o assunto com o Leandro, lá de Miami, eu, Stormer, Fernando Baggio, aqui de Porto Alegre, falando sobre alocação nesse tipo de moeda, como fazer trades, para quem está morando fora do país, enviar remessas, para quem está planejando uma viagem, qual seria a melhor estratégia. Tá? É um evento gratuito que acontece amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite. Com o cadastro efetuado, você recebe uma apostila sobre o mercado futuro. Né? Então, quem não sabe as características desse mercado já vai estar alinhado para participar do Hangout capacitado. Tá? Então, eu vou botar o link no chat. Quem quiser fazer a inscrição, é só clicar ali. E quem assiste a gravação do comentário de fechamento, o link vai estar na descrição do vídeo. Só um minutinho. Perfeito. Seguindo. Mark, pede ele. O fato de as opções da Vale 5 não terem acompanhado tanto o sobe e desce da ação conforme acompanha no dia de hoje, isso significa que o mercado está precificando algum repique? Olha, não necessariamente. Pode ser muitas coisas, Mark. Pode ser muitas coisas. Tá? Eu não acompanhei exatamente o movimento das opções hoje, então eu não estou por dentro exatamente do que você está colocando. Tá? Mas pode significar muita coisa. Tá? Vale 5 hoje, deixa um candle de dúvida. Perfeitamente de dúvida, né? O mercado fechou no meio da barra, corpo pequeno. É um blast off, longe da média, 14% de distância para a volatilidade de 48. Tá? Tecnicamente seria uma entrada de retorno à média. Mais um papel que estaria pedindo aí uma entrada. Uma entrada um pouco mais agressiva porque o candle não é perfeito. Né? Petrobras não daria um trade de retorno à média para quem está de fora da venda? Mesmo caso que a Vale, né? É um candle de dúvida, um doji, que é um blast off, fora da banda, longe da média, 20% de distância da média, para uma volatilidade de 43. Vamos ver quem é que está mais distante em relação à vol. Então aqui a gente tem a Petrobras com a distância de 19% para uma volatilidade de 53%. Então 35% de índice de afastamento, enquanto a Vale 14% para uma volatilidade de 48%. Então a Petro estaria mais distante em relação à vol. Tá? Certo? O problema é que a Petro está logo em cima aqui, tá, do fundo perdido, né? Isso que atrapalha um pouquinho
Então, a operação. A nossa venda, a propósito, segue com stop acima da máxima de hoje. Algum swing trade para hoje? Sim, houve trade na Klabin. Na Vlid 3. Tá? Entrada tanto por FR2 quanto trade de retorno à média. O hangout do dólar vai estar disponível depois em vídeo, diz o Sussa? A princípio não, Sussa. A princípio não ficará disponível para a gravação. Temos um bebê abandonado na Vale? Depende. Se o mercado amanhã abrir em gap de alta, acima da máxima de hoje, Renato, isso vai ser um bebê abandonado. Quem vai dizer isso vai ser a abertura de amanhã. Tá? A abertura de amanhã precisa acontecer acima de R$13. Aí isso aqui será um bebê abandonado. Bem como Petrobras, bem como todos esses papéis aí que deixaram esse tipo de queda. Paulo, o seguinte, Vlad, qual indicador você recomenda para definir tendência? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Bom, obrigado pela mensagem. Paulo, eu te recomendo o indicador mais simples do mundo, que é a média móvel. Tá? Dependendo do período que você está utilizando, você está encontrando o período que você quer observar a tendência. Por exemplo, se eu tenho aqui a média móvel de 21, eu estou observando a tendência esperada em relação aos últimos 21 dias. Né? Então aqui a média de 21 caindo significa que a média de curto prazo é de baixa. Média de 50 caindo significa que a média de médio prazo é de baixa. Você coloca a média móvel de 200, a média móvel de longo prazo. Média móvel de 9, a média de curtíssimo prazo. Então a média móvel é um excelente indicador para você graduar a força da tendência. Ok? Muito bem. Philips pede uma avaliação de Klabin, KLBN11. Então, Klabin, outro papel que deixou um blast-off no dia de hoje. Papel tocando uma zona de suporte dada pelos topos anteriores, aqui em 18,45. Né? Zona dada pela mínima de julho. Faixa de negociação aqui dos fundos de junho. Máxima de março e abril. Tá? Naquela zona de preços, o mercado deixa então esse candle de dúvida, não é um afastamento tão importante. Não, é sim, não parece, mas é sim, né? Uma distância em relação à média de 6,5%, a volatilidade dela não é tão alta, 22%. Tem um cenário válido aqui de retorno à média, né? O problema desse trade de retorno à média é que logo acima a gente já tem resistência, né? Aqui na faixa de 20, que é os fundos anteriores e o gap, que é a linha d'água da semana. Tá? Então isso incomoda para uma posição aqui nesse patamar. Mas é mais um ativo que deixou, que andou fora da banda aí, né? Como Ambev da vida. Ambev acabou entrando para dentro, né? Própria Bova 11, Ciel, CESP, MDIA, Detex, MRV, Petro, TOTS, ALSC, que acabou entrando para dentro da banda também. Enfim, muitos papéis hoje fazendo exatamente esse tipo de movimento. O Caco diz o seguinte, Vlad, o teu comentário das 15h15 ainda pode ser visto? Se sim, como? Infelizmente não, Caco. As transmissões da LS Live, elas não ficam gravadas, elas não são disponibilizadas. Então, infelizmente, não há acesso. Bom, eu me despeço, deixo um abraço a todos. Mais tarde no Farol eu resumo o restante dos papéis e seus respectivos movimentos. Por hora, deixo apenas um abraço. Valeu, pessoal.